Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você, para todos da sua família. Uma grande alegria voltarmos ou continuarmos aqui com os nossos devocionais diários aqui pelo canal da Igreja Batista Boas Novas de Diadema. Uma grande alegria ter você aí nos assistindo, nos acompanhando nessa série de devocionais na carta de Paulo aos Filipenses, denominada a Carta da Alegria. Embora estejamos falando agora do exemplo de humildade de Cristo que condescendeu com o homem, como sendo um grande exemplo para a unidade da igreja, mas devemos lembrar que no contexto desta palavra, o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja filipense: completem a minha alegria. E ele está dizendo para completar, sendo unido de alma, tendo o mesmo espírito, o mesmo sentimento. E ele fala: olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E então o apóstolo nos falou sobre isso até o verso 8. E agora nós vamos falar um pouco sobre a exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo, que é a continuação de Filipenses 2, de 9 a 11, que vai nos dizer: por isso também, verso 8 diz que ele morreu, morte de cruz, e aí no verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nada mais na história poderia coincidir com o desprezo e a difamação que homens pecaminosos, caídos, rebeldes, infligiram ao Filho de Deus durante a sua encarnação. Mas os próximos 3 versos desse texto que nós acabamos de ler, esses 3 versos, a segunda parte deste hino de celebração, o apóstolo descreve de maneira breve, mas magnífica, a inigualável exaltação que o Pai, então, agracia o Filho. Nenhuma passagem na Escritura retrata isso de maneira mais clara e com tanta profundidade, essa condescendência de Jesus descendo das alturas para uma exaltação novamente às alturas com o Pai. Nenhum texto como Filipenses 2, de 5 a 11, deixa isso tão clara. E a mensagem do Evangelho não está completa sem essas realidades monumentais. Foi por causa da alegria que Cristo suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e agora ele está sentado à destra do trono de Deus, conforme Hebreus 12, 2. Como Pedro explica, o tema dominante dos profetas do Antigo Testamento foi o sofrimento do Messias e a sua glória subsequente. Eles buscavam intensamente saber o que a pessoa ou o tempo em que o Espírito de Cristo estava indicando esses sofrimentos e as glórias a seguir. Mas de uma maneira muito clara, Paulo estabelece que o resultado prático de crentes que seguem o exemplo do Senhor na humildade é a unidade na igreja. A humildade é a chave para a unidade da igreja, para a qual o apóstolo está falando de maneira muito clara. É a chave para os crentes serem verdadeiramente um com Jesus, assim como ele é um com o Pai. Neste tempo que vivemos, o orgulho, a arrogância, a autopromoção está em alta até entre professos cristãos. É importante compreender que quem se exalta será humilhado. O fariseu hipócrita orou: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como as demais pessoas. Eu não sou como estes roubadores. Eu não sou como estes adúlteros ou como este publicano. Eu não. Eu jejuo 2 vezes por dia. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ou seja, a sua oração foi apenas de si para si mesmo.
buscando sua alta exaltação, sua alta promoção. Ele não foi exaltado por Deus. Na verdade, Deus exalta o humilde. Ele se opõe ao orgulhoso. E em contraste com a oração do fariseu, nós temos o publicano, que sequer ousava levantar os olhos aos céus, mas em contrição, ele simplesmente pedia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Então, na verdade, Cristo é o nosso exemplo. Cristo, o humilde Salvador encarnado, foi exaltado como o Senhor Todo-Poderoso e Soberano. E por causa disso, os crentes têm a garantia de que a sua redenção é certa e que o seu lugar no céu está garantido para sempre. E também podemos obedecê-lo, honrá-lo e adorá-lo agora e por toda a eternidade. Nesta segunda parte deste hino, que nós vamos destacar nos próximos devocionais, Paulo apresenta 4 aspectos da exaltação do Filho de Deus: a fonte da exaltação, o título que ele recebe para essa exaltação, a resposta dessa exaltação e o efeito desta exaltação. Que nós possamos olhar para Cristo e sermos humildes tal qual ele foi, e que essa humildade possa refletir na unidade do corpo de Cristo, de modo que possamos experimentar a cada dia da sua graça e mostrar isso no nosso caminhar diário. Uma ótima quarta para você, um forte abraço, que Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de amor, uma palavra